sol pediu a lua em casamento e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo. Hoje, eu e meu grupo vamos falar sobre as características dos planetas, estrelas, galáxias e corpos astronômicos. Vamos falar sobre o sistema solar, sobre as massas e tamanhos, distâncias e velocidades e teorias de origem do universo. Desde já, nós agradecemos a sua atenção. Os planetas do Sistema Solar formam um agrupamento de 8 corpos celestes que orbitam o Sol. São classificados em planetas rochosos, formados predominantemente por rochas minerais, e em planetas gasosos, constituídos por gases diversos. Mercúrio, o mais próximo do Sol e o menor entre os planetas do Sistema Solar. Ele não possui satélites, tampouco condições de vida, sendo especialmente marcado por suas altas temperaturas. A sua proximidade do Sol e a sua atmosfera incompleta condicionam suas temperaturas elevadíssimas. Vênus apresenta temperaturas ainda mais elevadas do que Mercúrio, possui uma dimensão e também uma constituição muito próxima da Terra, sendo formado por diversos grupos de rochas. Ele é popularmente conhecido como estrelas d'alva em razão da sua luminosidade vista da Terra. Terra é o único planeta que apresenta condições de vida entre os constituintes do Sistema Solar. A Terra realiza movimentos ao redor de si mesma, rotação, e em torno do Sol, translação. É um planeta rochoso formado por diversos silicatos e basaltos, além de possuir a atmosfera bem desenvolvida. Marte, o chamado planeta vermelho, composto por silicatos e basaltos, é um dos mais estudados pela astronomia terrestre. Apresenta condições climáticas adversas, sendo muito frio e seco. Há 2 satélites artificiais em Marte. O planeta, assim como a Terra, realiza movimentos de rotação e translação. Júpiter, o maior planeta do Sistema Solar, é formado por diversos gases. Nele, há a ocorrência de inúmeros satélites naturais, conhecidos como as luas galileanas, descobertas por Galileu Galilei, que os orbitam. Os principais gases encontrados em Júpiter são hidrogênio, hélio e metano. Saturno é conhecido pelos seus grandes anéis. Essas estruturas são formadas por partículas de gelo e rocha. Em Saturno, há predomínio de gases diversos, como hidrogênio e hélio. Urano está muito distante do Sol, sendo o segundo em distância, logo abaixo de Netuno. O planeta é formado por gases diversos. Assim como os outros planetas gasosos, possui vários satélites artificiais e também realiza movimentos planetários. Netuno, o planeta mais distante do Sol, é formado por diversos gases como hidrogênio, hélio e metano. A cor azul característica do planeta é justamente ocasionada pela formação gasosa dele. Os 8 planetas do Sistema Solar são divididos conforme a sua formação e a sua constituição. Eles são classificados em 2 grandes grupos: telúricos, terrestres ou rochosos, formados por Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Esse grupo possui como característica comum a sua constituição predominantemente formada por rochas e minerais. Eles também são os planetas mais próximos do Sol. Jovianos gigantes ou gasosos, composto por Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Esse agrupamento tem como semelhança em comum a sua constituição formada principalmente por gases. Estão mais distantes do Sol. Os 2 principais movimentos planetários são: o movimento de rotação é realizado pelo planeta em torno de seu próprio eixo. O planeta Terra realiza um movimento rotacional com duração aproximada de um dia cívil. Movimento de translação é realizado pelo planeta em torno do Sol. O planeta Terra realiza em volta do Sol chamada translação com duração próxima de um ano cívil. O planeta anão Plutão era considerado um planeta até o ano de 2006. A partir de então, por meio de estudos astronômicos, a União Astronômica Internacional, UAI, optou por rebaixá-lo à categoria planeta anão, em razão do seu tamanho reduzido. Portanto, desde 2006, o Sistema Solar conta com apenas 8 planetas. Outros corpos celestes. Asteroides. São corpos celestes de tamanho variados que orbitam outros objetos do Sistema Solar. Eles apresentam dimensões variadas e movimentação própria. Cometas. São corpos celestes que apresentam uma característica cauda luminosa. Eles são formados por gelo, rocha, minerais e outros elementos, sendo bastante extensos e irregulares.
Meteoroides. São corpos celestes formados por fragmentos de rocha que realizam movimentos diversos no sistema solar. A entrada de um meteoroide na atmosfera é chamada de meteoro e sua queda no solo de meteorito. Constelações. Constelações são agrupamentos de estrelas ligadas por linhas imaginárias usadas para representar objetos, animais, criaturas mitológicas ou deuses. O conceito de constelação surgiu durante a pré-história, quando as pessoas as usavam para descrever suas crenças ou mitologia. Por isso, diferentes civilizações adotaram ao longo da história as suas próprias constelações. As constelações também desempenharam um importante papel durante as navegações, pois eram usadas como orientação. Além das constelações do zodíaco, podemos listar diversas importantes constelações. Ursa Maior, uma das constelações mais famosas do hemisfério celestial norte, também é conhecida em outras partes do mundo como o Arado. Ursa Menor é uma constelação de forma similar à Ursa Maior, porém reduzida. Órion, a constelação de Órion fica no equador celeste. É formada por estrelas muito brilhantes como Betelgeuse. Cassiopeia. Na mitologia grega, Cassiopeia era uma rainha etíope que comparara sua beleza à beleza das Nereidas e por isso fora castigada. Cão Maior é uma constelação do hemisfério celestial sul. Sua estrela mais brilhante é Sirius, a estrela mais brilhante do céu noturno. Pégasus. Essa constelação recebeu seu nome após o mito grego do cavalo alado. Andrômeda. Andrômeda era filha da rainha Cassiopeia, de acordo com a mitologia grega. Áquila. A águia é uma constelação do equador celeste. Essa constelação representa a águia que carregava os raios de Zeus da mitologia grega. Classificação. As constelações são classificadas de acordo com a sua posição na abóbada celeste. Boreais. Constelações que ficam no hemisfério celeste norte, como a Ursa Maior, Cassiopeia e Andrômeda. Austrais, localizadas no hemisfério celeste sul, tais como Centauro e Pavão. Zodiacais, localizadas ao longo da eclíptica do Sol, que representa as constelações criadas pelos astrônomos babilônicos, como Peixes, Leão e Gêmeos. Equatoriais, constelações dispostas sobre o equador celeste, como o Cão Menor, Cão Maior e Águia. Estrelas. Estrelas são grandes esferas de plasma mantidas por sua própria gravidade. As estrelas emitem luz, calor e outros tipos de radiação em razão dos processos de fusão nuclear que ocorrem em seu interior, liberando grandes quantidades de energia. As estrelas formam-se pela condensação de gases que se aglutinam pela atração gravitacional. As grandes nebulosas, por exemplo, são berçários de estrelas, uma vez que em seu interior grandes nuvens moleculares dão origem a novas estrelas. Durante um período que pode levar até 10 milhões de anos, essas protoestrelas, estrelas em estágio inicial de formação, são compactadas por suas próprias gravidades até que a pressão e a temperatura em seu núcleo sejam suficientes para que os átomos de hidrogênio fundam-se, produzindo núcleos de hélio. A partir do momento em que as estrelas tornam-se capazes de realizar fusões termonucleares, o seu combustível é consumido até que a estrela evolua para o seu estágio final de vida. As possibilidades são muitas. De acordo com a massa da estrela e o seu raio, é possível estimar como será o seu futuro. Essas grandezas estelares, como a massa e o raio das estrelas, são comumente medidas em função da massa molar e raio solar. Alguns dos mais importantes tipos de estrelas que existem. Estrelas azuis. São estrelas extremamente quentes, a temperatura de sua superfície pode atingir 30.000 K. São estrelas muito novas em comparação com os demais tipos de estrelas. A maioria dessas estrelas são criadas há menos 4 milhões de anos. Anãs amarelas. Assim como o Sol, essas estrelas são muito antigas, existindo há bilhões de anos. O futuro dessas estrelas é o de se tornar uma gigante vermelha. Anãs vermelhas são as estrelas mais comuns, representam cerca de 73% das estrelas do universo. Seu brilho é fraco, são estrelas pouco massivas. Gigantes azuis são estrelas de temperaturas superiores a 10.000 K, muito massivas, podendo apresentar até 250 vezes a massa do Sol. Supergigantes azuis são raras, extremamente quentes e brilhantes, podem apresentar até 1.000 vezes a massa do Sol. Anãs brancas.
Essas estrelas são formadas pelos núcleos de outras estrelas que ejetaram suas camadas externas. Essas estrelas já não produzem mais fusões nucleares e comumente rotacionam em torno de seus eixos com velocidades muito altas. Estrelas de nêutrons são estrelas que foram tão comprimidas que todos os seus prótons e elétrons ejetaram-se em razão da repulsão elétrica. São muito pequenas, têm entre 5 e 15 quilômetros de raio e suas temperaturas excedem centenas de milhares de graus Celsius. Galáxias. As galáxias são aglomerados de estrelas, meteoroides, cometas, asteroides, gases, poeira estelar e diversos corpos celestes unidos pela ação da força gravitacional. Assim sendo, estes corpos celestes podem ser grandes ou pequenos. Dessa forma, as galáxias pequenas possuem milhões de estrelas e podem ter 5.000 anos-luz de diâmetro. As grandes são ainda maiores e podem conter trilhões de estrelas. Segundo Hubble, existem galáxias de vários formatos diferentes, como espirais, elípticos ou irregulares. O Sistema Solar é um conjunto de corpos celestes que gravitam na órbita de um Sol. Dessa maneira, o nosso Sistema Solar é formado por 8 planetas, que são Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Além deles, existem ainda mais 5 planetas anões, que se chamam Ceres, Plutão, Almia, Makemake e Eris. E muitos outros astros, como satélites naturais, asteroides, meteoros, meteoroides e cometas. O Sol e todos esses outros astros que compõem o nosso Sistema Solar fazem parte de uma galáxia, que se chama Via Láctea. Bom, o Sistema Solar formou-se há cerca de 4,7 bilhões de anos. Contudo, a sua origem ainda é questionada, visto que não há uma teoria que satisfaça inteiramente todas as questões que perpassam a formação do Sol e dos planetas. Entretanto, atualmente, há uma teoria que é mais aceita, se assim podemos dizer, entre a comunidade científica e astronômica, que é a teoria nebulosa solar. Essa teoria foi formulada inicialmente por René Descartes, no ano de 1644, sendo reformulada por Immanuel Kant em 1775 e depois por Pierre-Simon de Laplace em 1796. A teoria formulada por Laplace supunha basicamente que, hipoteticamente, o Sol formou-se a partir de uma rotação de uma nuvem, que, ao contrair com a influência da gravidade, aumentou a sua velocidade, entrando assim em colapso. Desta maneira, o Sol formou-se devido à concentração central da nebulosa e os planetas formaram-se a partir dos remanescentes da nuvem molecular em colapso. Agora que já conhecemos a teoria da origem desse sistema, é preciso saber como ele funciona. E para isso, temos que ter em mente duas coisas. A primeira é saber que o Sol é uma estrela. Essa estrela possui 99,8% de toda a massa do Sistema Solar, o que é muita coisa. E a segunda coisa que temos que ter em mente é a lei da gravitação universal de Newton, que massa atrai massa. Dessa forma, fica muito mais fácil de compreender como que esse sistema se mantém, visto que, pelo Sol possuir toda essa massa, ele atrai tudo o que existe à sua volta, e aprisiona uma série de astros e corpos celestes em sua órbita, formando assim o que chamamos e conhecemos como Sistema Solar. Massas. Agora falando sobre as massas, vamos começar pelos planetas do Sistema Solar, com a medida de massa utilizada na Terra. Mercúrio, então, mede 0,055, Vênus 0,815, a Terra mede 1, Marte 0,107, Júpiter 317,9, Saturno 95,2, Urano 14,6 e Netuno 17,2. Já o Sol tem uma medida de massa diferente do que estamos acostumados. Iremos representá-la ao lado. As estrelas, no geral, variam de 0,08 a 100 massas solares. Porém, os satélites naturais podem ter massas bem grandes. A nossa Lua, por exemplo, tem uma medida de massa diferente, assim como o Sol,
que iremos deixar representado ao lado. Os tamanhos dos planetas do Sistema Solar, medidos a partir do diâmetro equatorial, ou seja, em quilômetros, são Mercúrio, 4.879,4, Vênus, 12.103,6, Terra, 12.756,2, Marte, 6.794,4, Júpiter, 142.984, Saturno, 120.536, Urano, 51.118 e Netuno, 49.538. Falando sobre as estrelas, o nosso Sol mede em tamanho 1.390.000 quilômetros. Porém, as estrelas podem variar, sendo no mínimo 70 vezes maiores do que Júpiter, já que o máximo elas podem ser mais do que 600 vezes maiores do que o nosso próprio Sol. Assim como a Betelgeuse, que é 650 vezes maior do que o nosso Sol e mede 0,9 bilhão de quilômetros. Os satélites naturais, ou mais conhecido como as luas, podem variar demais. A lua que nós conhecemos, o satélite natural da Terra, mede 3.476 quilômetros. Porém, existem luas muitas vezes maiores, como por exemplo a Titã e a Ganímede, que podem ser até mesmo maiores do que o planeta Mercúrio, medindo mais de 5.000 quilômetros. Agora estarei falando um pouquinho sobre a distância e a velocidade. Iniciando pela distância, ela pode ser geralmente representada pela variável d e é a medida do espaço em linha reta entre dois pontos. A distância pode se referir ao espaço que separa dois pontos estacionários ou ao espaço entre um objeto em movimento e o ponto inicial desse movimento. A maior parte dos problemas envolvendo a distância pode ser solucionada pela equação d igual a v vezes t, onde d representa a distância, v representa a velocidade e o t representa o tempo. Agora, um pouquinho sobre a velocidade. Ela representa a duração do movimento em determinado objeto em relação ao tempo, ou seja, grandeza que mede a variação do espaço-tempo. De forma geral, a variação do espaço em relação ao tempo determina o que é velocidade, ou seja, caracteriza a grandeza do quão rápido é o deslocamento de um corpo, e nesse sentido, reflete o tempo que determinado objeto leva para percorrer um espaço ou realizar alguma atividade. Fisicamente falando, representa a relação de distância e tempo gasto em determinado percurso, e por conta disso ela é caracterizada como grandeza vetorial, ou seja, possui direção, sentido e módulo. Sendo assim, a velocidade é dividida em formas, sendo velocidade média e instantânea. E de acordo com o Sistema Internacional de Unidades, mede-se a direção em metros e o tempo em segundos. Em alguns casos também calcula-se em quilômetros por hora. E a fórmula geral representa-se como V igual a ΔS dividido por ΔT, onde o ΔS representa deslocamento e o ΔT é o intervalo de tempo. Começando pelas teorias criacionistas, ou seja, teorias de que o universo foi criado por um ou mais de um ser divino, vamos falar da primeira teoria, a cristã, mas não vamos nos aprofundar em cada uma não. Na literatura cristã, é dito que o mundo foi feito em 6 dias. No primeiro dia, Deus criou a luz, fazendo com que as trevas e a luz se separassem entre dia e noite. Mas para poder marcar isso direitinho, ele criou o sol, a lua e as estrelas. Assim, meio que seria possível distinguir o dia da noite. E só depois disso ele começaria a criar o ser humano, as plantas e os animais. Aí, né, se passaram 6 dias e a Terra estaria completa, um templo cósmico no qual o papel da humanidade é a adoração a Deus. Agora falando do Egito Antigo, os egípcios diziam que no início do mundo nada existia além de um enorme oceano chamado Num. Desse oceano surgiu Atum, que imediatamente fez Shu, deusa do ar, e Tefnut, o deus da umidade. Eles, por sua vez, fizeram um filho, chamado Geb, deus da terra, e Nut, a deusa do céu. Geb e Nut fizeram outros filhos,
E eles são Osíris, Sete, Ísis e Néftis, famosos deuses da mitologia egípcia. Só que nós também temos a concepção da Grécia Antiga sobre a criação do universo. Eles acreditavam que antes de tudo existiu o caos, o primeiro dos deuses, onde eles o descrevem como a sombra da loucura e confusão que está nas profundezas de tudo o que existe. O caos ocupa todo o espaço do universo. Ele era tudo e ao mesmo tempo era nada. Nele estavam misturadas as sementes de todas as coisas futuras, mas não havia ordem alguma, apenas um turbilhão sem sentido e sem fim. O poeta romano Ovídio descreve o caos como: antes que a terra, o mar e o céu tomassem forma, a natureza tinha apenas uma única face, chamada de caos. Uma massa crua e desestruturada, um conglomerado de matéria composta por elementos incompatíveis. Nenhum elemento estava em sua forma correta, e tudo estava em conflito dentro de um mesmo corpo. O frio com o quente, o seco com o molhado, o pesado com o leve. O sol não iluminava o dia, e a lua não brilhava à noite. Não havia chão para se firmar os pés, nem mar para se nadar. Todos os elementos estavam misturados num caldo primitivo. E nós também temos os Incas, que acreditavam que o criador supremo do mundo era Viracocha. Ele teria criado os homens a partir do barro e os colocou em cavernas, de onde eles saíram para o mundo exterior. Ele também criou o Sol, a Lua e as estrelas a partir do lago Titicaca, uma teoria bem semelhante à teoria cristã. Todas as teorias foram refutadas. No criacionismo e na ciência, diversas teorias cosmológicas foram desmentidas. Até mesmo Albert Einstein evitou entrar em discórdia, dizendo que, para ele, o universo é infinito para os dois lados, e portanto o universo sempre existiu. Bom, mas a teoria mais aceita pela comunidade científica é a do Big Bang. De acordo com essa hipótese, todos os elementos presentes no espaço vieram de um único ponto de altíssima temperatura e densidade infinita, que era chamado de átomo primordial. Há aproximadamente 13.008 bilhões de anos, esse único ponto começou a crescer, o que ocorreu por só um pouquinho de tempo. Mas foi o suficiente para que esse átomo explodisse. Isso é, começou seu processo de expansão que continua até os dias atuais. Só que não é porque essa teoria é mais aceita que não tem outras também. Um exemplo é a seleção cosmológica natural, teoria criada pelo físico canadense Lee Smolin. Segundo ele, o nosso universo teria surgido de um buraco negro de outro universo, estrutura que se parece muito com a singularidade do Big Bang. Apoiando-se no pensamento de Darwin, cada universo daria origem a muitos outros. Esses universos, considerados filhos, teriam características semelhantes às do seu pai, algo bem parecido com o que estudamos na genética. A outra teoria é a teoria M. Essa explicação tenta unir a teoria da gravitação de Einstein com a mecânica quântica, sugerindo que há universos paralelos ao nosso. O Big Bang seria o resultado do choque entre dois deles. Essa ideia deriva da teoria das supercordas, que diz que a matéria é formada por cordas microscópicas vibrando no tempo e espaço. Cada vibração daria origem a um tipo de partícula elementar. E por fim, temos também a teoria da gravidade quântica em loop. É uma tentativa de conciliar a mecânica quântica com a teoria da relatividade geral. Antes de o nosso universo existir, haveria outro, que também surgiu de um ponto supermassivo, se expandiu e começou a encolher, chegando à singularidade do Big Bang. Nessa hipótese, dá para saber qual será nosso futuro. Que é o nosso universo encolher, explode de novo.